Hoje a Doba falou que queria gravar o vídeo comigo. Gente, ela tá muito carente de mim e o máximo de tempo possível eu tô passando com ela. Por isso, teremos vídeo com participação da Doba. Ela vai ficar aqui no meu colo pra ela me ter pertinho dela. Que lindo, cara! Ó, esse vídeo aqui é pra quem? Pra todas as psicólogas que estão sentindo que não estão tendo resultado com a rede social. Cara, quanta gente deve se identificar com isso, tá? E principalmente com quem eu quero falar aqui são as psicólogas que sentem que estão fazendo coisas. Porque, assim, às vezes você não tá fazendo resultado porque você não tá fazendo coisa pra ter resultado, né, fia? Pensa nisso. É comum que em alguns momentos a gente sinta que tá dando o nosso máximo e tá colhendo o mínimo, né? E nem colhendo, tá seca a plantação. E isso faz parte, tá? Deixa eu te lembrar que isso faz parte. A gente na rede social é inundada de conteúdo de como captar paciente, encher agenda em 6 meses, em 3 meses. Esses dias me falaram que viram uma pessoa falando em 3 meses. Eu fiquei assim, gente do céu, isso não é nem saudável, nem para os pacientes, nem para você. Relaxa, calma. Só que isso é muito do momento que a gente está vivendo, né? Porque no passado, sei lá, meu supervisor, a supervisora do meu supervisor, as pessoas não passavam por isso, não era o estresse delas. A gente sabia que encher a agenda, que colher os resultados do nosso trabalho levava tempo. E hoje em dia, o significado de tempo está alterado, está distorcido dentro da gente em todos os conteúdos que a gente vê por aí. E daí você fica frustrada. Por quê? Porque você não está enxergando resultados palpáveis, de acordo, né, que estejam de acordo com a expectativa que você criou e que você não criou sozinha, mas que foi embutida em você, de novo, com todos esses conteúdos que você é inundada cada vez que você abre a rede social. Então, a primeira coisa a gente entender é o contexto que a gente está inserida. É lógico que a gente vai ficar com pressa, que a gente vai ficar com o nosso imediatismo lá em cima. Mas quando a gente tá assim, a gente para de considerar, né, de levar em consideração, em conta, o caminho, que é importante que a gente percorra e que está sendo o caminho, né, que está crescendo ali a semente por baixo da terra. Porque não é porque a gente não está vendo coisa que a coisa não está acontecendo. E daí eu quero falar um pouco com você sobre as métricas invisíveis. Porque a gente fica muito fixada nas métricas visíveis, as visualizações, os números de seguidores, os pedidos de marcação de consulta, as curtidas e não sei o que, não sei o que lá. Mas, gente, isso é uma parte. E isso é uma parte que a gente começa a colher depois de muito tempo, galera. Cara, depois de muito tempo, é verdade, eu tô chovendo no molhado aqui porque vocês precisam escutar a real. Porque, de novo, daqui a pouco vocês vão sair desse vídeo, vão abrir o Instagram e vão ter alguém vendendo como fazer isso em, como eu disse, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Só pague uma parcela de 12 vezes de R$ 99,90. Para, não! Que loucura! E se você conseguir isso, se esse for um jeito, você pode ter certeza, porque até dá, tá? Mas você pode ter certeza que você vai ter que se corromper inteira. Juro pra vocês. Vai ter que se corromper inteira, vai ter que fazer coisas que não tem nada a ver com você. Vai ter que fazer conteúdo topo de funil, pauta quente, você vai virar uma bagaceira na internet. Ah, hoje eu tô com tudo. Tô dando real. Tô dando a real. Você vai ter que virar uma bagaceira, tá? Daí você vai ter muita visualização. Você vai ter que prometer coisas, tá? Prometer coisas para os seus futuros possíveis pacientes. Prometer coisas que você não deveria estar prometendo, que não é nem muito ético que você faça. Você vai ter que. Você vai ter que fazer análise de pessoas reais, coisa que não é ética. Você vai ter que fazer feedback de atendimento, de consulta, postar aí nas suas redes sociais, coisa que não é ética. Sabia disso? Esse é o jeito de você conseguir mais visualizações, pessoas interessadas no seu trabalho. É desse jeito que você quer crescer? Eu espero que não, tá? Não é crescer a todo custo, gente. Vai lá, vender bet, oferecer bet, essas coisas. É uma lógica que parece que às vezes as pessoas não lembram. E eu preciso lembrar vocês, tá? Eu também já caí nessa armadilha, tá tudo certo, calma. Eu não tô dando bronca em vocês, eu só tô dando
A real. Bota coraçãozinho, glitter e purpurina aqui no que eu tô falando. A real. Bota coraçãozinho, glitter e purpurina aqui no que eu tô falando. Daí, o que a gente precisa entender, tá? Existem métricas que são invisíveis. Existem pessoas que entram em contato com o seu conteúdo e que o seu conteúdo provoca uma reflexão nelas, impacta elas de alguma maneira e que elas não vão te contar. Sim, existe. Você deixa um comentário, deixa uma curtida e manda uma DM para todas as pessoas, todos os conteúdos que você encontra que te fazem bem, que te impactam, que te fazem pensar, que te ajudam de alguma maneira? Não, só se você tiver todo o tempo do universo, né? Não, eu também não. Tem conteúdo que me impacta muito, que eu gosto muito e que não necessariamente eu vou deixar alguma coisa naquele conteúdo. Por quê? Porque é a vida, gente. É a vida, a gente tem outra coisa para fazer. Tá? Então tem muita gente que entra em contato com o seu conteúdo e não te deixa saber de como aquele conteúdo te provocou. E às vezes ela não te deixa saber e a culpa é sua. Mais uma lapada aqui. A culpa é sua. Por quê? Porque você não pede que ela te conte. De tempos em tempos, eu faço, se você presta atenção, eu faço lá nos meus perfis algum conteúdo que fala sobre a importância do outro falar como os conteúdos impactam, eu falo sobre a dificuldade de ser criadora de conteúdo. Vocês acham que eu falo isso como um simples desabafo? Não. É porque toda vez que eu faço esse tipo de conteúdo, alguém deixa nos comentários a importância que o meu perfil tem, a importância que os meus conteúdos têm para aquela pessoa. É tribom, é a oportunidade que eu dou para o outro me contar como aquele conteúdo está chegando lá. Fora isso, em todos os meus conteúdos, eu faço CTA. Então, eu peço que a pessoa interaja de alguma maneira, né? E é isso que eu falo muito para as minhas alunas lá no curso Método Psico Fora da Caixa de Criar Conteúdo, a importância do CTA, porque nós psicólogas, a gente esquece disso. Eu vejo que é o maior erro, não fazer CTA. E a CTA é o direcionamento para o outro contar algo para a gente. Então, comenta aqui se você já leu esse livro, comenta aqui como que esse conteúdo chegou em você, comenta aqui se tal coisa, ou salva se tal coisa. Enfim, no meu curso eu tenho uma lista de possibilidades de CTA, tá? Porque tem infinitas possibilidades de acordo com o objetivo que você tem. Daí essa é a parte estratégica que eu explico muito melhor lá no método. Mas você precisa dizer para o outro o que você espera do outro. E daí a probabilidade do outro te deixar saber, né, e você ter uma métrica mais visível, te deixar saber, aumenta. Não é garantia, mas aumenta, tá? Então façam CTA, porque às vezes a culpa do outro não falar é totalmente sua, porque você não está dizendo que você quer saber. Existe essa métrica invisível, tá? E existe uma outra métrica mega invisível. Esses dias uma aluna do método veio me contar que uma profissional da cidade dela estava vendo o perfil dela em vários momentos e, eventualmente, essa pessoa chegou e falou, convidou ela para fazer uma palestra, um evento junto com ela e deixou ela saber e falou, eu tenho visto as tuas postagens, eu tenho visto o teu perfil. E daí a métrica se tornou visível quando essa profissional fez esse movimento. Mas até então, era uma métrica invisível. Gente, vocês não fazem ideia de quem está vendo o perfil de vocês. Vocês não fazem ideia. E eu sei que é muito difícil, é aquela coisa de ter fé, né? É muito difícil acreditar naquilo que não está concreto e posto na nossa frente, que não é visível, assim. Mas a gente precisa ter essa noção de que muitas coisas podem estar acontecendo atrás da cortina e que essas coisas vão se revelar nos momentos certos. Outro dia também, uma paciente chegou e falou, ela fez um close friends, enfim, uma estratégia lá que a gente conversou, ela usou, fez o close friends e estava mandando conteúdos extras lá no Close Friends. E que, eventualmente, uma pessoa chegou e marcou terapia com ela porque falou que estava vendo mais os conteúdos e tal, viu o movimento, viu o jeito dela falar e queria marcar uma sessão. Então, são coisas que estão acontecendo a cada conteúdo que você posta. Essas coisas estão acontecendo, as pessoas estão vendo, você não tá falando sozinha. Embora eu sei, a sensação é de que a gente tá falando sozinha. Eu sei que é. Mas você não tá. O seu conteúdo, ele chega em algumas pessoas. Ele chega. E essas pessoas estão sentindo coisas, pensando coisas, avaliando o seu perfil, compreendendo como você fala, sobre o que você fala, coletando dados a seu respeito, para que, eventualmente, elas façam algum movimento. Seja indicar um paciente para você,
seja se tornar sua paciente, seja te convidar para algum evento, para algum projeto, para alguma parceria. E você precisa ter fé nisso. E mais do que ter fé nisso, você precisa, obviamente, com tudo isso, fazer conteúdos que sejam mais certeiros, conteúdos que de fato falem sobre o tipo de profissional que você é, que de fato falem sobre as demandas que você atende, conteúdos que revelem um pouco de quem você é, das suas características, enfim, elementos do tipo de psicóloga que você é. Conteúdos que sejam de diferentes formatos também, para que você descubra o tipo de conteúdo que você curte fazer e para que o outro te veja de diferentes ângulos. É isso que você precisa fazer, olhar para o conteúdo que você está criando e soltar um pouco do controle de que as métricas vão ser todas imediatamente concretas e visíveis, porque elas não vão ser. E qualquer pessoa que esteja te falando, te vendendo a ideia de que vai ser, não é que elas estão mentindo, igual eu falei antes, não é que elas estão mentindo, mas é que para você conseguir isso, meu bem, muito provavelmente você vai ter que vender a sua alma, como eu falo, para o demônio do algoritmo. E daí é um caminho que você pode escolher ou não. Mas fazer um conteúdo muito alinhado com os nossos valores, um conteúdo que respeite, que preserve o ritmo do que é possível também pra gente, mas que ainda assim nos mantenha em movimento, que eu vejo que esse é um dos outros erros, assim, né? As pessoas muitas vezes querem resultados sem fazer por onde. Não tem nem palavras pra isso, assim, gente. E eu sou bem... eu tenho pensamentos bem... uma visão, né, bem estruturada sobre isso, assim, sobre a importância da gente fazer por onde, tá? Claro que respeitando, de novo, a nossa rotina, a nossa agenda, respeitando o que a gente está disposta a cada momento, mas entendendo que, tendo essa consciência, né, de que se eu estou disposta a ir só até aqui, ou a testar só até aqui, experimentar só até aqui, manter só esse tipo de constância, essa frequência, é de acordo com isso que eu vou colher os meus resultados. É de acordo com esse até onde eu consigo chegar e eu tô disposta a ir, ou eu consigo ir nesse momento da minha vida. E depois, para expandir um pouco mais, né, para ter resultados que vão um pouquinho mais além, eu vou ter que ir um pouquinho mais além, tá? Então, os resultados a gente vai colhendo, claro que tô abrindo vários parênteses, né, que bosta, mas é porque não dá para explicar isso de um jeito tão raso, né, e sem considerar inúmeras perspectivas. Mas, claro que o resultado não é que a gente tem garantia dele, né? Então, quanto mais faz, mais tem. Mas a questão é que quanto mais a gente faz, a gente produz em volume maior, quanto mais a gente testa, a gente se arrisca, a gente experimenta, mais a gente vai melhorando naquilo que a gente está fazendo. Pensem numa pessoa que está aprendendo a tocar piano. Agora, por exemplo, eu tenho 34 anos, tá? Agora eu vou começar a aprender a tocar piano. Eu vou ser muito ruim no começo, sei lá que tecla que bate, que som que vai dar. Se eu fizer aula de piano uma vez por semana, eu vou melhorar de acordo com a aula de piano que eu tô fazendo uma vez por semana, de acordo com essa entrega que eu tô tendo ali da relação com o piano. Agora, se eu fizer aula de piano 2 vezes, já vai ser um pouco melhor. 3 vezes já vai ser um pouco melhor. 4 vezes, um pouco melhor. E isso serve para tudo na vida. A criação de conteúdo é a mesma coisa. De novo, não que isso vai te dar garantia do resultado concreto em si. Não. Quando eu comecei a criar conteúdo lá em 2020, eu já postava todos os dias. Porque eu queria errar rápido. Esse é meu mantra para tudo na vida, né? Eu sou bem disciplinada, assim, com essas coisas, por vezes rígida, mas eu gosto de falar que eu sou disciplinada porque é mais bonito, né? Mas, assim, eu vou errar rápido, porque quanto mais eu errar mais rápido, mais eu vou aprender, mais eu vou melhorar e mais lá na frente eu vou conseguir os resultados visíveis que eu quero conseguir. E eu fiz todo esse rodeio para te falar isso, tá? Resultados visíveis se tornam visíveis com o tempo. Por algum período de tempo, eles vão estar acobertados, eles vão estar por trás da cortina. E a sua sabedoria vai estar em não desistir só porque você não está vendo aqueles resultados,
mas em se encarnar, cara, se encarnar mesmo, assim, tipo, sangue no olho, eu falo para as minhas alunas, né? Se encarnar, para que você faça mais, erre mais e melhore mais, certo? Eu quero que é isso que você tem que ter em mente. Ter fé de que o movimento está acontecendo por trás da cortina, fazer bons conteúdos, conteúdos estratégicos, para que esses movimentos de fato aconteçam, tá? E ir melhorando dentro do que é possível para você, mas daí tendo expectativas realistas, né? Que a melhoria, né? O aperfeiçoamento dessa habilidade vai de acordo com a entrega que você está tendo nessa habilidade. Então, vai melhorando, né? Entendendo até onde você consegue chegar agora e, eventualmente, os resultados vão se revelar para você, mas você vai precisar ter fé ao longo do caminho. Eu acho que eu nunca tinha usado esse termo, né? Ter fé na criação de conteúdo, ter fé no caminho que você está caminhando, mas é basicamente sobre isso. Você precisa ter fé, que é acreditar naquilo que a gente não está vendo concretamente naquele momento, tá? Se você quer a minha ajuda, né, o meu acompanhamento ao longo desse caminho, eu tenho o curso Método Psico Fora da Caixa de Criar Conteúdo, que é onde tem aulas gravadas, uma aula ao vivo por mês e o meu acompanhamento por 1 ano, dando feedbacks para os seus conteúdos. Eu tava agora, gente, ó, hoje é quinta-feira, 16 de abril, 10h34. Eu tava agora dando feedbacks para as minhas alunas, falando, porque eu pego das postagens que vocês, né, as alunas mandam pedindo feedback, e eu falo, ó, melhora isso, na próxima não faz isso, na próxima faz aquilo, faz aquele outro, expando também para que todo o grupo possa aprender a partir de diferentes postagens e perspectivas. Então, às vezes você tá tentando horrores aí, você tá tentando de verdade, mas você não faz ideia de onde está o seu erro. E o método nasceu para isso, assim, não só ser um curso gravado onde as pessoas aprendem sozinhas, não, mas onde eu vou acompanhando, sinalizando, ajustando o caminho e tal, dando insight, feedback, orientação, respondendo dúvidas, atualizações, trazendo os meus bastidores de conteúdo. Eu também, toda semana, mando inspirações de conteúdo, ideias de formatos diferentes, a pessoa não fica sem ideia, eu não deixo, sabe, essa coisa, essa relação com a criação do conteúdo morrer. Não deixo, porque eu vou toda semana, tem semanas que eu tô todos os dias falando ali no grupo de alunas, então eu sou bem presente mesmo com as alunas do método. Se você quer trilhar esse caminho aí pertinho de mim para errar de um jeito estratégico e assim, errar um pouco menos, né? E que os resultados se revelem um pouco mais rápido, o link tá aqui na descrição, tem todas as possibilidades aí dos meus serviços. Tá bem? Me segue aqui, porque caso você não queira pagar agora, tem muito conteúdo gratuito por aqui, tá? Tô amando criar para o YouTube, é uma rede nova para mim. E hoje a Dobinha fez parte disso, ela quer agradecer o público e ela tá pedindo para seguirem a mamãe. É isso que você tá pedindo, né? Ó, quem não conhece a história da Doba, a gente pegou na enchente, ela teve sinomose, quase morreu algumas vezes. Ela é uma das relações mais importantes na minha vida e ela sobreviveu. Mas ela tem o tiquezinho, por isso que quando vocês veem ela tá sempre com algum tique. Hoje tá leve, ela faz físio, toma remédio até hoje. Ela é muito especial. E ela tá pedindo que vocês me sigam, tá? Vocês vão negar? Vocês vão negar isso pro Sacadela? Vídeo entregue, ó. Um beijo e até a próxima.